Será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Não. No coração vocês tramam a injustiça e na terra as suas mãos espalham a violência. Os ímpios erram o caminho desde o ventre. Desviam-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno é como um veneno de serpente. Tapam os ouvidos como a cobra que se faz de surda para não ouvir a música dos encantadores, que fazem encantamentos com tanta habilidade. Quebra os dentes deles, ó Deus, arranca, Senhor, as presas desses leões. Desapareçam como a água que escorre. Quando empunharem o arco, caiam sem força as suas flechas. Sejam como a lesma, que se derrete pelo caminho, como o feto abortado, não vejam eles o sol. Os ímpios serão varridos, antes que as suas panelas sintam o calor da lenha. Esteja ela verde ou seca, os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Então os homens comentarão, de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza, há um Deus que faz justiça na terra. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um devocional aqui do nosso canal Rafa Family, o canal da nossa família para poder abençoar a sua família. Eu sou o Ti. Eu sou a Rafa. Ele é o Arthur. Estamos refletindo nesse livro aí, Salmoterapia. A última semana, mostra aí, Arthur, pro pessoal. A última semana nesse livro. Depois nós iremos começar um outro livro muito top. E esse livro, Salmoterapia, ele nos ensina como transformar a nossa dor, a nossa emoção, o nosso sentimento em uma adoração, em uma oração. Então, que Deus fala ao seu coração. Se você não é inscrito, já se inscreve. Se você já é, já sabe que vale o like aqui, né? E se o Senhor falar contigo, comenta aí que Ele falou contigo, que vai ser bênção pra gente poder continuar fazendo mais vídeos como esse. Rafa, hoje é o Salmo 58. O que o Salmo nos ensina? Um salmo para a dor da indignação. Então vamos lá, ver o que o Senhor nos ensina. Bora lá. A injustiça e a violência devem nos indignar. Engana-se quem pensa que Deus está à procura de pessoas sempre serenas e equilibradas. A ira, de certa maneira, pode até ser um mandamento de Deus. Irai-vos, mas não pequeis. É o que está escrito em Efésios 4:25. Diante da injustiça e da violência, não se indignar é pecado. Omitir-se diante de uma injustiça é tão pecado quanto ser injusto. A raiva e a indignação sempre comunicam uma percepção de injustiça e de interrupção do que consideramos ser o ideal. Ela é como um sensor de injustiças e interrupções nos nossos planos. Pode perceber os momentos que você sente raiva. Via de regra, estão te alertando que algo que aconteceu foi interpretado por você como uma injustiça contra alguém que você se importa ou uma interrupção de um plano que importava com você, que importava para você. O grande problema é que diante da raiva e da indignação temos uma porta aberta para o pecado. Desde Caim, que diante da fúria por sentir-se injustiçado, cometeu um homicídio contra o próprio irmão, até as nossas reações grosseiras com os nossos irmãos, somos tentados a transformar nossa raiva e indignação em atitudes violentas, baseadas em justiça própria. A raiva é uma grande porta de acesso ao pecado. Logo, precisamos do alerta. Fiquem irados, mas não pequem. Não é pecado senti-la, mas é pecado se entregar a ela. Não é pecado usar a raiva como motor para transformações, mas é pecado ser usado por ela como veículo de destruição. Por medo de pecar sob a influência da raiva, muitos de nós também não a expressamos. Gosto de compará-la como um caldeirão de água fervendo. E é verdade que nosso sangue fica fervendo diante dela. Podemos pecar quando, diante da raiva, despejamos a água fervente sobre quem nos irritou e o destruímos. Entretanto, podemos pecar de outro jeito também, aparentemente menos prejudicial. Podemos pegar esse caldeirão de água fervendo e, para não ser injusto com ninguém, engolir essa água. Não falamos, não gritamos, não explodimos a bomba da raiva, mas a implodimos. Não destruímos o outro, mas nos destruímos. Não matamos ninguém, mas entramos em colapso. Deste modo, precisamos urgentemente aprender a lidar com a raiva e com a indignação. A raiva produz uma energia de mudança em nosso coração e não podemos desperdiçá-la. O mundo não é justo, nós também não somos. E a raiva é instrumento de Deus para ambos serem transformados. Vamos então buscar em Deus um caminho para expressarmos a raiva e a indignação, não de forma reprimida, mas sim de forma redimida. Passo 1. Identificar qual injustiça está sendo percebida por nós.
Qual valor está mal posicionado ou qual plano está sendo interrompido? Passo 2. Reconhecer se essa injustiça é contra Deus e contra o seu plano, ou contra o meu ego ferido. A raiva pode acontecer porque o meu ego está gritando, sentindo-se injustiçado por querer a glória para si, em lugar da glória de Deus. Passo 3. Discernir quais valores seus estão desalinhados da vontade de Deus e precisam ser transformados em você a partir da raiva. Passo 4. Distinguir qual a vontade de Deus expressa em Jesus para essa situação de injustiça. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Toda injustiça é um clamor pela justiça graciosa dele. Passo 5. Envolver-se de forma prática na vontade de Deus, sinalizando o reino dele agora, a partir de atitudes que mostrem nosso comprometimento com os valores dele. Não podemos nos conformar com este mundo. Por isso, a indignação e a raiva precisam ser usadas por nós, como servos do Senhor, para nos envolvermos no seu reino. Ele quer restaurar todas as coisas, inclusive a nós, e desejar usar todas as nossas emoções para isso. Escreva seu salmo, transforme sua dor em adoração. Qual foi a última vez que você sentiu raiva ou indignação? Lembre contra Ele quis se jogar. Lembre contra quem foi a injustiça percebida por você e qual a transformação que Deus queria fazer. Quais causas e transformações já aconteceram em sua vida após um sentimento de indignação? Você tem a tendência a explodir ou implodir diante da raiva? Experimente usar a força que a raiva dá como matéria-prima de transformações a partir de hoje. Eu acho que eu Implode. É isso. E eu explodo. Hoje eu tô Eu acho que eu implodindo e choro. você tá explodindo. Eu acho que eu choro, galera. Tem gente que estoura por fora, tem gente que estoura Não por sei dentro, né? vocês, mas eu sou de chorar. Quando eu tô nervosa com alguma coisa, eu choro. Simplesmente. Eu choro. Então, muito bom isso, né? Essa questão de você ele equilibrar a sua raiva, né? Porque é um sentimento que pode fazer pecar. Como todos os sentimentos, né, que a gente tem, pode nos levar ao pecado. Mas eu acho que a raiva tende muito mais, porque a gente pode falar coisas, pode tomar atitudes, né, fazer coisas ali que realmente a gente vai cometer um pecado, não muito pecado, não um pecado muito grande, porque o pecado não tem tamanho, mas nós vamos realmente machucar alguém de fato. Eu acho que assim, ó, a nossa... Como que o nosso corpo funciona, né? Nosso corpo, ele tem emissor, ele tem receptor e ele tem processador. Emissor é aquilo que... receptor é aquilo que... O que vem de fora entra para dentro de nós, né? O nosso ouvido, ele é um receptor. Os nossos olhos, eles são receptores também. A nossa boca é um emissor. A nossa boca, ela sai coisas, né? E dentro de nós processa isso, né? Um processador. Então, muitas vezes, a gente não vai ter como mudar o emissor, né? Só se você andar com uma bandana no olho, um fone de ouvido no ouvido, tampar o nariz ali, aí você não vai sentir, não vai ver, nada vai entrar dentro de você. Mas o Senhor não nos chamou para isso. Ele quer nos ensinar como filtrar tudo isso, né? Ainda se algo entrou dentro de você, nossa, eu fiquei indignado, nossa, eu não aguento ver essa situação, que ai, sai de perto que eu explodo, né? O problema não é você ver, mas é a forma que você armazena essa informação dentro de você, né? Tem coisa, vocês podem estudar um pouco mais sobre isso, né? Os filtros mentais, né? Ou seja, a forma com que você vê o mundo mediante o que acontece. As pessoas não podem... Aí choveu, mas também olha o presidente que tá, olha o prefeito, né? As pessoas, elas já têm um filtro mental deturpado ali, né? Que ele coloca a culpa no que não tem que colocar culpa. E então é inevitável a chuva, né? Então o problema não é... Ai, que só chove nessa cidade. Não, o problema é que talvez você anda de moto, anda de carro. Ah, não, é porque guarda-chuva, é porque... Na verdade, tudo a pessoa vai achar um problema. Mas, na verdade, o problema não é isso. Você tem que entender. Então, a indignação é quando nós recebemos algo do mundo externo de uma forma com que a gente não filtra. E isso vai sendo armazenado no nosso coração, vai sendo processado. E aí, o implodir ou explodir depende da sua forma de expressar. Então, às vezes, você não vai falar com palavras, mas você vai chorar. Talvez você não vai falar com palavras, mas aquela informação vai armazenar no seu cérebro. E aí, no momento errado, você vai falar o que não deveria falar. Por quê? Porque a nossa mente, ela entende... Tudo que a gente recebe de fora é processado aqui dentro. Então, quando a Rafa falar algo pra mim, né? Se eu falar assim, Rafa, nossa, que camiseta feia.
Depende, às vezes a Rafa vai ter um dia que a Rafa vai falar assim, nossa, é verdade, né? Essa camiseta tá feia. Vai ter algum momento que ela vai falar assim, nossa, ele me acha feia. E vai ter momento, enfim, cara. Então vai ter momentos que às vezes... Vai ter momentos que vai falar assim, não, mas também você não me dá dinheiro pra cortar o cabelo. Tipo, né? Tô dando um exemplo, nada a ver, né? Que nós nem conversa sobre isso, nem camiseta, nem cabelo. Mas só pra vocês entenderem. E aí vão ter pessoas que vão implodir, por dentro vai ficar remoendo aquilo, vai transformar aquilo num alicerce na sua vida, e outras pessoas já soltou. E muitas vezes a velocidade da nossa mente é rápida, mas a velocidade da nossa fala também, se você não souber frear aquilo que você fala, aquilo que você emite, talvez pode ser que você machuque. É. E tem mais pessoas sendo machucadas com a boca do que com a mão, do que com uma arma, do que com um chute. Muitas vezes a gente acaba machucando mais com palavras, porque palavras elas levam um significado por si só. Um soco às vezes não representa muita coisa. Oxi. Tá vendo? Oxe. Agora, se eu falo alguma coisa, talvez eu machuco muito mais a Rafa do que um soco. Mas é isso. Espero que Deus tenha falado do seu coração. Você quer Amém. complementar, Rafa? Não. Hoje não? Que você tenha aí uma segunda-feira abençoada. Amém. Aqui pra gente tá chovendo, não sei pra vocês aí, mas é isso. Comente aí se Deus tocou no seu coração. Compartilha com uma família, com um amigo, com um grupo de WhatsApp, que vai ser bênção pura. Nós nos Amém. vemos amanhã. Tchau. Tchau, tchau.